Agora, para nós darmos continuidade às atividades do nosso sétimo caderno, vamos falar um pouquinho a respeito do gênero poesia, poema. Eu vou ler aqui um pequeno trecho do texto da Daniela Diana, uma professora licenciada em letras, e este texto encontra-se numa página no site da internet chamado Toda Matéria. Se você colocar lá o que é poesia, toda matéria, vai aparecer esse texto da Daniela Diana. O que é poesia? A poesia é um texto poético geralmente em verso que faz parte do gênero literário denominado lírico. Ela combina palavras, significados e qualidades estéticas. Nela prevalece a estética da língua sobre o conteúdo, de forma que utiliza de diferentes dispositivos fonéticos, sintáticos e semânticos. A poesia é dividida em versos que, agrupados, são chamados estrofes. As origens literárias da poesia apontam que ela nasceu para ser cantada, por isso a preocupação com a estética, a métrica e a rima. A poesia é um texto onde o autor expressa diretamente sentimento e visões pessoais. A voz que se manifesta na poesia, ou seja, o sujeito poético e fictício criado pelo escritor, é chamado de eu lírico. E agora, no nosso sétimo caderno, nós vamos ter algumas atividades relacionadas à poesia. E nós vamos ter a oportunidade em conhecer dois poetas aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Sabiam que aqui nós temos grandes poetas, grandes escritores? E falando dos nossos poetas e poetisas aqui do nosso estado, vamos ter dois poetas da nossa região aqui de Mato Grosso do Sul. A professora Graciele, que também é de língua portuguesa, né? E nos ajuda com a elaboração das atividades, dos cadernos, enfim. Ela entrou em contato com a poetisa Raquel Naveira e com o poeta Carlos Magno. Mas eu vou estar lendo um pouquinho para vocês terem conhecimento dessas pessoas, né, que fazem parte do nosso estado e que vocês possam ter como referência e entender que você pode ser um poeta famoso. Não existem só poetas famosos fora do nosso estado. Aqui nós temos muitos e ótimos poetas. Quem não conhece também Manuel de Barros? Não é verdade? Então eu vou ler a biografia, né, desses poetas aqui do nosso estado. Vamos lá. Raquel Naveira. Nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 23 de setembro de 1957. Formou-se em Direito pela FUCMAT, né, que hoje é o CDB, atual Universidade Católica Dom Bosco, onde exerce magistério. Literatura portuguesa e literatura latina. Por isso ela foi minha professora, né? Desde 1987, pertencendo ao Departamento de Letras, mestre em Comunicação e Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, doutoranda em Literatura Portuguesa na USP. Eu creio que essa biografia ela não é atual, porque hoje a professora Raquel Naveira ela não encontra-se em nosso estado, ela mora no Rio de Janeiro. Pertence à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e ao PEN Clube do Brasil. Escreveu vários livros, entre eles Abadia, Poemas, editora Imago, 1996, e Casa de Tecla, Poemas, editoras Escrituras, de 1999, indicados ao Prêmio Jabuti de Poesia pela Câmara Brasileira do Livro. Escreveu ainda o infanto-juvenil Pele de Jambo e o livro de ensaios Fiandeira. Unindo história e poesia, publicou os romanceiros Guerra entre Irmãos, poemas inspirados na Guerra do Paraguai, e Caraguatá, poemas inspirados na Guerra do Contestado, que se transformou na curta-metragem Cobrindo o Céu de Sombra, monólogo com a atriz Cristiane Tricerri, sob a direção de Célio Grandes. Recentemente lançou o CD Fiandeiras do Pantanal, onde declama seus poemas, acompanhada pela voz e a craviola da cantora Tetê Espíndola.
A obra de Raquel Naveira tem enorme fortuna crítica, sendo reconhecida e apreciada por escritores e críticos como Fábio Lucas, Lígia Fagundes Telles, Nelly Novaes Coelho, Antônio Rousais, Ledo Ivo e outros. Raquel Naveira apresenta o programa literário Prosa e Verso no canal universitário, canal 14 da NET, onde já entrevistou Adélia Prado, Zuenir Ventura e Inácio de Loyola Brandão. Profere palestra e faz leituras de seus poemas por todo o país. Essas informações foram retiradas de uma página da internet de Antônio Miranda, que fala a respeito da Raquel Naveira. Então, se você digitar lá, Raquel Naveira, Antônio Miranda, você vai poder verificar esta fonte. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de quem é Carlos Magno, né? O outro poeta aqui do nosso estado. Poeta sul-mato-grossense, possui graduação em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mestrado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Doutorando em Educação no curso de pós-graduação da Universidade Católica Dom Bosco. Essas informações foram retiradas de uma página da internet chamada Escavador. Se você digita lá informações Carlos Magno Escavador, virão mais informações a respeito dele. Então isso é para mostrar que você pode ser um poeta. Os poetas, eles não estão distantes, eles podem estar aqui pertinho da gente. Nós vamos conhecer um pouquinho deles. Agora eu vou até vou ler uma poesia da Raquel Naveira, que encontra-se numa página da internet. Olha só que poesia encantadora. Bicho esquisito. Poeta é cão, perdigueiro, farejando tudo, até no lixo. Encontra cacos de estrela. Poeta é incento de antena, captando sons, imagens, mensagens telepáticas. Poeta vive procurando rastros, códigos cifrados, hieróglifos em rosetas. Poeta vive deixando trilhas, caindo em armadilhas, desvencilhando-se de teias. Poeta vive cantando sinais, atento a gestos, a gosmas, a gemidos no vento. Poeta é bicho esquisito, meio cachorro, meio mosquito. É com mania de perseguição. Aqui está uma poesia de Raquel Naveira, Bicho Esquisito. E os poetas e poetisas, né, escritores em geral, geralmente, eles não trabalham com somente um gênero, né? No caso, nós falamos da poesia especificamente, mas a Raquel Naveira, né, a poetisa, ela também trabalha com contos. E nós temos uma atividade nesse 7º caderno que faz referência a um conto dela. E lembra que nós já vimos nos nossos primeiros cadernos de atividades, este gênero conto faz a seguinte explicação a respeito de conto. Um conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagem, ponto de vista e enredo. Né? E isso nós já vimos lá nos nossos primeiros cadernos. Eu sou a escritora Raquel Naveira. Estou muito feliz de estar participando desse projeto com professores e alunos da Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado e da minha obra Dora, a Menina Escritora e Outros Contos de Infância, da editora Alvorada de Campo Grande. Eu vou ler para vocês o conto A Neta do Rei Leão, que diz assim:
Como Letícia gostava de visitar a casa do vô José. Era uma casa branca de janelas verdes. Tinha um quintal de terra batida e úmida, com uma jaqueira que dava frutos gigantes amarelos que pareciam tatus. Seu avô sentava-se sob aquela sombra, lendo um livro. Usava óculos dourados na ponta do nariz. Letícia vinha devagarzinho, aninhava-se no seu colo, ele a mimava, dizia que ela era a sua alegria. O que Letícia mais admirava na casa de vô José era seu escritório. Um escritório maluco. Tinha uma escrivaninha alta com uma máquina de escrever antiga. Livros e jornais espalhados por toda parte. E a coleção de leões. Verdade, o vô José colecionava leões, leões de todos os tipos, de bronze, de mármore, de gesso, de prata, em forma de estátua, medalhas, quadros, estampas, brinquedos de feltro e pelúcia, leões pequeninos, médios e até uma cabeça de leão enorme pendurada na parede, bocarra aberta, dentes pontiagudos que lhe causavam medo. Vô, por que o senhor coleciona leões? Ah, desde criança sou fascinado por leões, explicava vô José. O leão é um animal grande, meio gato, tem pelagem amarela, corpo forte e ágil, garras grandes, cabeça majestosa. Um macho tem juba, não é lindo? Onde moram os leões? Os leões moram nas estepes da África. Estepes? É uma zona de arbustos e árvores esparsas. Os leões não gostam de viver na floresta nem no deserto. Vô, mas por que o senhor gosta tanto de leão? Ah, porque ele é corajoso, calmo, silencioso, inteligente, prudente, líder. Por tudo isso ele é chamado Rei dos Animais. Foi aí que Letícia percebeu. Vô José, o senhor é um leão? Vô José tirou os óculos surpreso, riu muito. É verdade, Letícia, você descobriu o meu segredo. Eu sou um leão que virou gente, mas não conte a ninguém. Vô José foi ficando cada vez mais velhinho. Um leão velhinho, pensava Letícia. Num dia de sol vermelho, entrou nas estepes do céu. Deve ter se transformado em uma estrela com cara de leão. E Letícia? Bem, ela sempre vai lembrar que seu avô era o Rei Leão. Ela também é uma leoazinha. Gostou? E você? Conte sobre o seu avô, sobre a sua avó, uma lembrança de sua infância. E você, teria um animal que você acha que tem as mesmas características suas? Escreva sobre isso. Bons projetos, boas leituras, bons estudos. Até a próxima. E vamos ver a atividade número 13, faz referência ao conto de Raquel Naveira. Então, vocês vão fazer a leitura. No caderno de atividades tem, né, todo o conto, A Neta do Rei Leão, e vão responder o seguinte questionamento. 13. Você tem um avôzinho ou avózinha? Não precisa ser um avô ou avó de sangue, mas alguém que admira, assim como Letícia admirava seu avô. No texto, A Neta do Rei Leão, escreva um pouco sobre essa relação. Então, vocês viram que neste conto ele é muito lindo, muito interessante e tem esta afetividade. Então, vocês vão descrever aqui uma pessoa que você considera assim como referência a este conto. No conto A Neta do Rei Leão, Raquel Naveira utiliza no título a referência de um filme muito conhecido. Que filme é esse? A B. Quais são os personagens do texto? Então, vocês vão
fazer essa leitura com muita calma e compreender, né? E refletir em cima do texto, fazendo a interpretação. Lembrando que essas atividades 13, 14, 15, elas fazem referência ao nosso sábado letivo, do dia 24/10. Então, no sábado letivo do dia 24/10, vocês vão fazer essas atividades do caderno de atividades de língua portuguesa, né? Conforme vocês já observaram, o caderno anterior já teve essa questão das atividades programadas do sábado letivo. Agora, nós temos uma surpresinha para vocês. Sabe qual é? E para encerrar este nosso 7º caderno, a atividade de número 15 é uma surpresa muito legal. Vejam só, vamos participar de um concurso? Vamos lá, pessoal do 6º ano? Nossa escola realizará um concurso de interpretação. A professora anteriormente leu uma poesia lá da poetisa Raquel Naveira. Então vocês vão procurar um texto, pode ser a própria poesia, né, desses dois, pode até pesquisar mais sobre a Raquel Naveira e o poeta Carlos Magno, para vocês estarem utilizando os poetas, os escritores daqui do nosso estado, para nós valorizarmos, né, esses autores tão especiais. Então é o seguinte, faça um pequeno vídeo com leitura ou interpretação de uma poesia, ou até mesmo o texto estudado acima, A Neta do Rei Leão, caprichando na interpretação e entonação. A melhor leitura será postada em nossas redes sociais e apresentada com os demais projetos da escola. Então é um projeto da escola e vocês terão a oportunidade de estar encerrando este 7º caderno, este 7º ano, com uma linda apresentação, né? Já que nós tivemos todo este tempo, as aulas remotas, as aulas virtuais, vamos encerrar para você que tem condições, né, de estar gravando. Não se preocupe se você não vai conseguir fazer por conta de não ter um celular, de não ter um apoio técnico, né, tecnológico. Mas se você tiver vontade de fazer também, mande um recado para os seus professores e a gente vê com a coordenação, se você não tem condições de gravar, o que a gente pode estar fazendo nesse sentido. E é isso aí, atividade número 15. Aí você vai enviar no Messenger, né, do seu professor ou professora para participar da nossa atividade. Isso aí. Então eu espero que este 7º caderno vocês venham concluir com êxito, assim como os demais. E neste ano atípico que nós tivemos este momento de interação virtual por conta dessa pandemia, eu deixo aqui em nome de todos os professores, né, o abraço a todos os alunos. Nós estamos com muita saudade de todos, do dia a dia na sala de aula, e que vocês continuem se cuidando e estudando muito, né? Termine todos os cadernos, aqueles que estão com cadernos atrasados, tenham uma maneira, né, de procurar a nossa escola, a coordenação, professores, enfim, para estar fazendo essas atividades, ok? Agora, como eu disse, vocês vão assistir ao vídeo, né, do nosso poeta aqui do nosso estado, Carlos Magno, e nós encerramos aqui este ciclo, e que Deus os abençoe e que vocês possam estar se aprimorando nos estudos a cada dia mais. Tudo de bom e até mais! Meu nome é Carlos Magno Mieres Amarília, sou poeta da Sul Mato Grossense. Quero agradecer à comunidade da Escola Municipal Eduardo Olímpio Machado, à direção da escola, à coordenação, aos professores, às professoras, à professora Graziele, que nos convidou a fazer esse momento
de apresentar algumas obras de alguns poemas. E o poema escolhido foi do meu livro chamado Bovinoletras. Tá? Então, é um livro que foi lançado em 2008. O meu primeiro livro poemático demais foi em 1997, mas antes disso eu já tinha algumas obras publicadas em coletâneas, né? Mas o meu primeiro livro mesmo foi o Poemático Demais. Mas hoje a gente vai trabalhar com uma coisa assim, mais sul-mato-grossense, mais de Mato Grosso do Sul, que é, então, Bovinoletras. E por que Bovinoletras? O livro Bovinoletras, ele deu origem a um movimento de um artista plástico de Campo Grande, Humberto Spínola, que ele vai estar pintando bovinocultura. E aí, então, a ideia foi, porque eu trabalhei, assim, a questão do boi, né, da poesia concreta. E aí, foi o que aconteceu, tá? Então, o livro, peço licença para vocês, estou apresentando aqui a capa do livro. E aí, então, ele tem a terra, né, o chão batido, do chão mesmo. E eu aproveitei, né, e nós fizemos a capa do livro. Pode ver que tem umas plantas, Carlos Magno, que é meu livro. E no fundo tem um boi, percebem? Então, é um livro que ele sempre vai ser em 360 graus. Então, a poesia não tem pátria. A poesia é um ser de linguagem. Bovinoletras, poemas do Pantanal, bicho, areia e cal, em 360 graus. O rio tem um barco que leva de um lado o remador, do outro lado o guiador, que não falta mesmo o rio, barco sem velas, feita de Mato Grosso com primavera. Na minha casa tem um barco que é proibido de remar, está na parede do quarto para não se afundar. Então esse poema, ele vai dando, assim, essa originalidade, né? De a gente estar sempre... o poema não é apenas ele estar ali certinho, né? Não, mas ele também é meio que bagunçado, então ele ficou um desenho, uma imagem, mas ele sempre vai estar trazendo alguma coisa. Então, esse poema do barco é uma imagem, né, de uma pessoa que mora já na cidade, não mora no Rio, né, não tem problema nenhum de se afundar, mas que está lá no quarto. Tá? E aí os nossos poemas, eles vão ser sempre assim, com a imagem, né? Então, a imagem do boi, por isso Bovinoletras. Boi da vaca branca, pega essa criança que está enchendo a pança, boi da cara branca. Chama-se esse poema A Dança da Vaca. E esse poema aí, ele é um contraponto a muitos, né, que falam boi, 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 boi da cara preta, né? Então é boi, 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 boi da cara branca. Não é só o boi da cara preta que assusta, mas o boi da cara branca, o boi da cara amarela, o boi da cara rosa. Então o poeta, ele vai fazer um contraponto no sentido do boi. E aí a luz, né, que ilumine todo mundo. Então, olha o boi, bravo, né? Então, mas assim, nessa época, quando foi escrito, né, então, era não sei quantos milhões de cabeça de gado, né? Só que a maioria da população sul-mato-grossense não tinha acesso à carne. Então, o boi é gordo, né? Mas então, só que ele é exportada, né? Estrangeiro, poder, então aí ele vai falando, tá? E aí o sem terra, né, que é o boi, então, o hino de Mato Grosso do Sul fala o esplendor do Pantanal, né? E teus rios são tão ricos que não há igual, que banham de pesticidas, fungicidas, lavando o grão para importar a miserabilidade. Então, assim, não era, porque é fartura. Sim, era uma fartura de poucos, não da maioria. E aí, então, também tem esse lado, né, da poesia concreta, que é um poema de amor, cartão de visita. Você quer me conhecer em particular? Tomei coragem e foi a forma mais fácil que arrumei de poder marcar um encontro com você. Seu admirador incansável. Rua da Felicidade, esquina com muito carinho,
número do amor. Bairro da alegria, CEP da ternura, cidade do namoro, estado encantado por você. Telefone, 1000 beijos. Celular, milhões de beijos. www.eutequero.amor.br. Então, o poema não é só a rima, o som, o tom, né? Mas ele também tem o outro lado, né? Festa junina, por exemplo. Quermesse, balão, pipoca, quentão, fogueira, foguetório, bandeirola, dança, quadrilha, tradição nacional. Santos são Santo Antônio Casamenteiro, festa de São João, São Pedro, em escola, bairros, vilas, cidades, capitais. Relembra os caipiras, o falar do povo brasileiro, essas coisas que nós falamos, sô. E aí o panfleto amando, né? Parece um panfleto que as pessoas ficam entregando na rua. Aí o poeta fez um poema chamado assim, Planejei ficar com você. Beijos de todos os lados, sempre te amar. Torço para dar certo. Aí tem um poema chamado Concretude, né? Que é para você sempre estar voando, né? Assim, mesa da família nossa e da amiga, fica sempre lida, minha predileta, caminho, amor, vida, alegria. Brilha a poesia, bem-vinda todos os dias, poesia nosso de cada dia. Então é um poema concreto, mas da liberdade, de voar. E aí, um poema do mapa de Mato Grosso do Sul. Então, Bovino Letras é uma coisa assim, esse caldo cultural sul-mato-grossense, né? Então, Mato Grosso do Sul, quero por inteiro, rios, cachoeiras, animais, paz, amor, amizades, poesias, rima, poema sul-mato-grossense, cultura, literatura, mato, tereré. Mato Grosso do Sul, quero por inteiro, rios, cachoeiras, animais, e assim vai, tá? Então, ele não é um poema que tem meio nem fim, ele é Mato Grosso do Sul, eu quero por inteiro. E aí, então, a gente também tem esses poemas, né, que são dança, que são musical. Escovar os dentes faz bem pra caramba. Com pente, cabelo dança. O dente canta no silêncio da gente, o banheiro samba. Eu vi a largata na parede do vovô. Deu tempo de avisar, ela correu, se mandou. Eu vi a onça brava no meio do corredor. Corri tanto que ela se espantou. Eu vi o cavalo encilhado e a égua ao seu lado. Se apaixonaram e depois casaram. Eu vi o tatu em dia de céu azul. Faz uns arranjos de anum com jeito de lambada de atum. Eu vi a galinha na panela da titia. Ela serviu com macarrão com um punhado de farinha. Então, todos esses poemas musicais, que são cantados também, estão nesse meu livro aí, Bovino Letras. Um peixe dourado saiu do rio dirigindo o carro. Um peixe dourado saiu do rio de sapato. Um peixe dourado saiu do rio e tirou o retrato. Um peixe dourado saiu do rio para um domingo assado. Um peixe dourado saiu do rio com muito obrigado. Então, esses poemas também servem para a gente estar brincando nesse lado lúdico, mas também tem o lado sério da nossa sociedade. E o livro chama-se Bovino Letras. E aí tem uns poemas também de um outro livro que chama-se Asas Urbanas, né? Que as pessoas, que é da cidade, como que nós brincamos, então, com as palavras, com os poemas. E aí vamos mais um pouquinho para vocês. Brincar com palavras, poetar. Em uma manhã de sol, entrei no barco azul, na curva do Rio Dourados. Notei a pressa e a preguiça do desvio que o rio dá, deixando o gerúndio suas marcas. Então, consciência, andar em busca da liberdade, corpo, mente, vale aperfeiçoar. Aí tem esse cabelo aqui que é juba tipográfica. O que é juba? É uma gíria de cabelo, né? Então, o jovem, ele é jovem, né? Então é contra o lixo atômico, pela paz, pela desmilitarização do espaço cósmico. Então é um cabelo pirado, né? E o jovem, o amor à vida, juventude, geração sideral, juventude, por mais amor e paz. Então,
É um poema que você tem que ler, se concentrar, né? Então ele tem vários sentidos. O amor nunca acaba. Cabeça, poema, descobertas, emoções. Movimento, arte, poema, imagético, descabelado, desconcertado. E aí quem falou para você que a pessoa de chapéu, ele não pode ser uma pessoa letrada, ou seja, uma pessoa que goste de poesia, né? Colheita das letras. Contador de sonhos divinas, tintas, bebidas, iluminação, belezas sentidas. Escreve em tempo, harmonizando temas, colocando em letras. Amor, beleza, bebidas, contador de sonhos, surradas, batidas, sentidas. Então, é um meu poema aqui, né? Então, eu também faço esses poemas. Então, olha lá, o cabeludo, né? E aqui tem o poema redondo, que pode ter um monte de outros significados. E aí o boi, né? O boi sempre está ali, o bovino letras, né? Que é o boi gordo, que é o inverso do hino. E aí também tem um poema do meu primeiro livro, que eu vou colocar aqui para vocês, o soneto moderno, né? O que é soneto? Soneto é quando você tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 nos poemas. Em um lugar em Londres, a linda moça feliz toma café. O homem fuma cigarro prazeroso. O mar tão lindo e azul traz tudo. Mas o que a moça e o homem não sabem, que o mar tão lindo e azul não é tão lindo e azul assim. Antes da sua xícara com café e açúcar, dos tragos de cigarros importados, vindo do mar adentro, do navio que embarcou, muitos irmãos negros e índios acorrentados, humilhados, torturados e escravizados, para a felicidade de poucos, moça e homem felizes, aqui nem poema ficou. Então, esse poema do século XIX, o poeta, então, chegou em Londres, né, naquela cidade linda, maravilhosa, todo mundo tomando café, que estava na moda tomar café, com açúcar, aquelas burguesas lindas, com aqueles vestidos, né, lindos, lindos, e o homem com os seus chapéus, fumando um charuto, muito chique, muito chique, muito chique, naquelas cafeterias, né? Aí o poeta do Brasil começou a chorar, porque aquele café que aquela pessoa estava lá tomando, dando risada, conversando, era resultado de muita escravidão, de pessoas acorrentadas, de pessoas humilhadas, né, de seres humanos que eram escravos, né, dos barões do café. Então o café importado era uma delícia, mas no século XIX, nós vivíamos na época da escravidão. Então o poeta, ele faz, por isso que fala poeta concreto, tá? Que são esses tipos de poesias. E aí eu vou falar os poemas que a gente gosta de brincar, né? Como eu falei para vocês, que é o poema Pinel. Então ele é totalmente Pinel, que é mais ou menos assim. Chapéu, leu rima céu, muito mel para céu. Anel, de véu, com massa de pastel. Meléu, chegou junto, amei. Brincadeira pula chão, contra canhão. Criança brinca com muita criação. Todo mundo roda, gira, ninguém para a canção. Marcha soldado, soldado de chapéu. Se marchar direito, tem folga no quartel. Marcha soldado, de frente a marcha ré. Se não marchar direito, todos vão ficar com chulé. Marcha soldado, cabeça de imaginação. Se marchar direito, fortalece a nação. Marcha soldado, soldado da matriz. Se marchar direito, todos vão aplaudir. Então, é um poema que é canção de roda, tá? Então, esse marcha soldado é onde está marchando aqui, que é o verde, tá? E pontapé chique demais, rapaz, que é o outro. Tudo vai rimando, né? Tudo é uma canção. Uma pitada de pinel, terra de pincel, andar de veículo com recorte de jamel. Então, você vai lendo que tudo é uma rima, tá? Então, é um poema Pinel. E aí a gente vai brincando, então, com as palavras, que é um pouquinho aí do meu trabalho para vocês. Eu vou estar passando para vocês esses slides que a gente acabou
de apresentar para vocês. Um abraço virtual, principalmente as alunas, os alunos aí da Escola Olímpio Machado, da comunidade. Espero que meus poemas aí vocês possam virtualmente, né, estar entendendo como que é muito bom as poesias, né? Porque a poesia, ela não tem idade, a poesia, ela é o nosso pão, nosso de cada dia. Meu nome é Carlos Magno, sou poeta sul-mato-grossense.